falei para todos vocês que eu queria que vocês trouxessem hoje a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Levante a Bíblia. Quem não viu o recado do grupo? Mas é para trazer a Bíblia. Não esqueçam a Bíblia, porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito, mas muito especial. Nós vamos analisar algumas instruções muito importantes. Eu quero saber aqui quem acompanha a palavra de Deus. Inclusive os adolescentes gostam que quando eu faço uma gincana eu falo: abra em tal lugar, eles abrem, ou eu faço para uma passagem, eles abrem, eles gostam muito disso. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui uma passagem e vocês vão precisar abrir. Combinado? Combinado? Pode colocar aqui para mim, por favor. Primeira passagem. Siga sempre o seu coração. Vou dar uma dica, hein? Aonde está? Vou dar uma dica. Cantares da sua mente. Cantares da sua mente. Não tem, não? Sério, não tem, gente? Puxa, mas isso aqui é tão falado o tempo inteiro. As pessoas estão sempre o quê? Falando. Você entra na rede social, todo mundo está falando sobre isso. Olha, siga sempre o seu coração. E aí, às vezes, a gente vê cristão ouvindo isso e fazendo o quê? Repetindo. Siga sempre o seu coração. Será que é isso? Vamos saber o que a palavra de Deus diz de verdade. Quero ver quem vai ser o primeiro a abrir. Jeremias 17:9. 17:9. Quem achar, vem aqui falar aqui no microfone. Nossa, enganoso o coração, mas todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Entendeu? Então, peraí. Enganoso é o coração. Ponto para o nosso adolescente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como que eu vou seguir um coração que vive de engano? A própria palavra de Deus fala que o coração da gente é o quê? Enganoso. Como que você vai seguir o seu coração? Se o seu coração é enganoso. Já teve jovem adolescente que chegou a mim e falou: ai pastor, eu estou apaixonada, eu vou seguir o meu coração, que saiu da presença de Deus e hoje vive uma vida miserável, destruída, desgraçada, horrível. Porque fez o quê? Seguiu o quê? O seu coração. Mas a palavra de Deus fala que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Algumas Bíblias vão dizer que ele é muito perverso. Outras vão dizer que ele é desesperadamente o quê? Corrupto. Por que eu trouxe essa versão do corrupto? Porque é muito interessante. Coloca para mim o significado de corrupto. Vamos entender. Quando a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, vamos entender o que isso significa. O que é ser corrupto? É agir de forma desonesta para obter vantagens para os seus interesses. O corrupto quebra regras, aceita suborno. É isso que é ser corrupto. E o nosso coração é isso. Você vai confiar num coração
que quebra regras. Deus colocou os mandamentos dele, são as regras. Os mandamentos do Senhor são as regras. Imagine um mundo sem regras. O que aconteceria? Regras são importantes, mas existem as regras de Deus. Independente das regras normais do mundo, existem as regras de Deus. Eu vou confiar no coração que quebra a regra? Um coração que sabe que a regra é não fazer isso, mas ele não se importa. Ele faz e depois ele pede tudo. Eu vou confiar num coração que é desse jeito? Um coração que aceita suborno, aceita trocas. Eu vou confiar num coração que aceita trocas. O diabo vem e fala assim: olha, eu dou uma proposta, mas em troca você vai me dar a sua salvação. O coração da gente é carnal. O coração da gente, se a gente não manter ele, com a mente acima do coração, cuidando dele, falando, opa, volta para o caminho, o nosso coração vai ser um adolescente. Que toda hora tem que ter um adulto para fazer o quê? Opa, está fazendo bobeira, volta para direcionar. A nossa mente é o adulto. O nosso coração é um adolescente, cheio de emoção, mas não é responsável. Se corrompe fácil. Por que eu oriento os adolescentes? Se chegar um amigo e ficar falando demais, convence ele. O adulto espiritual já é diferente. Uma pessoa que está na fé já é diferente. Por isso que a gente tem que confiar no que a gente sabe. Lembra que eu já preguei isso daí? Confia no que você sabe. É o que você aprendeu da palavra de Deus. Não é o que você sabe do que você aprendeu lá fora no mundo. É o que você aprendeu da onde? Daqui, Por isso que você lê, você conhece a verdade te liberta. Você tem que acreditar na verdade. Então, seguir o coração é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Eu vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente fala de corrupção, você lembra de uma coisa chamada governo, né? Então, por exemplo, no governo, um político que desvia dinheiro de um hospital público para construir mansão. Estou dando um exemplo do que é ser corrupto. Nosso coração é assim. Se for depender dele, ele quer pegar o tempo que você deveria gastar aprendendo as coisas de Deus, lendo a Bíblia, ele quer reverter para outras coisas. O teu coração quer pegar o propósito e ele quer fazer o quê? Mudar o caminho. Opa, não. Deixa eu mudar. O coração da gente, ele é enganoso. Olha a origem da palavra, olha só. A palavra, corrupto, vem do latim corruptus, que significa o quê? Apodrecer. Isso quer dizer que o corrupto é alguém cujos valores morais fizeram o quê? Já apodreceu. Olha que loucura. Olha que coisa. Os valores apodreceu. Nosso coração, se a gente deixar de dar as regras, aonde que a gente vai chegar? Aonde que a gente vai chegar? Você vem para a igreja, você aprende, você lê a Bíblia, tem gente que está aqui com a gente desde muito tempo, desde adolescente, desde criança. Já sabe o que é o certo, já sabe o que tem que fazer, já sabe. Aí confia no coração, apodreceu tudo aquilo que você aprendeu. Então não. Você não pode cair nessa. Não caia nessa. Por isso que a Bíblia, ela orienta certinho. Opa! Quem pode conhecer o coração? Ela finaliza essa palavra falando, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Talvez você olhe e fale, não, eu jamais seria capaz de fazer tal coisa. Eu conheci pessoas aqui dentro da igreja que olharam alguém cair
cima de confiar na verdade. O que aconteceu com essa pessoa? Fez coisas que um dia ela jurou que ela não seria capaz de fazer. Porque ela confiou no coração. Porque o coração lançou sentimentos que, não vinha do alto. Porque o coração se emocionou com as fantasias que o diabo estava oferecendo no mundo. Cuidado. Cuidado. E hoje, Deus, Ele quer desmoronar esses tipos de pensamentos errados. Amém? Mas eu quero saber quem vai abrir agora, Valino, quem vai abrir a próxima palavra. Opa, cadê? Fica atento aí. Está atento aí, sim ou não? Próxima. Aceite-se como você é. Pode abrir, vamos lá. Abre aí. Quer uma dica? Quer uma dica? Eu vou dar. Está no livro de Inventários. Inventários. Vamos lá? Em Inventários. Ninguém vai abrir, gente? Vocês não estão abrindo, não? Tá não, pessoal? Tem uma galera que está tentando achar ele. Não tem Inventários aí, não? Tá em Inventários, já que vocês não acharam, eu vou falar tudo, hein? Tá em Inventários, capítulo 1, versículo 0. Porque se vocês podem inventar frases que não estão na Bíblia como se fosse de Deus, eu não posso inventar um versículo 0. Isso daí está na Bíblia, gente? Não. Mas é bonito dizer. As pessoas lá fora dizem: ai, aceite-se como você é. É tão bonito lá fora as pessoas falarem, pregarem isso. Aceite-se como você é. Uma loucura. Como assim aceite-se como você é? Será que a Bíblia fala isso? A Bíblia de verdade? O que a Bíblia de verdade diz? Quero ver quem vai ser o primeiro a abrir. Agora é a verdade, hein? Quem vai ser o primeiro a abrir? Mateus 16, 24. Não, isso. Ai, meu grupo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, peraí, não está batendo. Cadê aqui? Olha aí, não está batendo. As pessoas falam o quê? Para você se aceitar do jeito como você é. Você não precisa mudar. Não precisa mudar. Pode ser assim. Você pode ser desse jeito, você tem que se aceitar. A pessoa vive num pecado, o diabo vai lá e fala: você tem que se aceitar. A pessoa vive longe do propósito do que Deus criou ela para ser, mas as pessoas falam: você é assim, você tem que se aceitar. Aí quando eu vou na Bíblia, o que a Bíblia fala? Negue-se a si mesmo. Negue-se. Aqui nessa versão está renuncie-se. Mas é negar, é renunciar, é abrir mão de quem você é. Em outras palavras, Jesus que está dizendo aí para os discípulos, Jesus estava falando o quê? Você vai ter que abrir mão dos seus erros, das suas falhas, dos seus pensamentos, dos seus paradigmas, das instruções que você recebeu até aqui. Você precisa abrir mão daquilo que o mundo diz para você ser. Abra mão disso. Abra mão disso. O mundo vira para você e fala: não tem problema beber de vez em quando. Abre mão disso.
muda o seu jeito. Você nasceu assim. O mundo diz assim, homem não consegue ficar sem se relacionar. E aí você aceita viver isso sem o casamento e deixar Deus muito triste. Ou o diabo olha para você e fala, não, você é isso. Você é mulher? Não, você é homem. Não, você gosta de... Você é mulher, você gosta de mulher. Você é homem, você gosta de homem. Não, você é homem, você gosta de criança. Olha o diabo querendo lançar as coisas e você querendo olhar e falar assim, eu sou assim mesmo. E querer aceitar uma vida de engano que o diabo escreveu para você. Você tem que abrir mão. É negar. É negar. Mas Deus não me aceita como eu sou. A palavra de Deus não diz, vinde a mim como estás? Não. Então procura. Procurei. Aonde está isso? Vamos lá, vinde a mim como estás. Você conhece essa. Aonde? Mas você repete. Não repete? Porque eu vejo muita gente falando, não, que Deus falou, vinde a mim como estás. Presta muita atenção. A palavra que as pessoas misturam, ela diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Significa que você pode até chegar com os problemas ao Senhor, porque esse é o objetivo dele, ele é um transformador. Mas ele sugere a transformação. Você chega com o peso do pecado, da angústia, da depressão, o peso do erro, o peso do mundo, e o que ele faz? Te transforma, ele arranca de você. Esse versículo, ele sugere uma nova vida. É uma vida nova que ele te sugere. Mas as pessoas, elas pegam um pedacinho, uma palavra, elas criam uma história e elas saem falando. E as outras pessoas vão repetindo. Deus entende, tudo bem. Tudo bem. E não é assim. A Bíblia diz que não é assim. Bom, vamos lá. Abre aí agora. Quero ver quem sabe essa. Essa daí, fica esperto, hein? Fica esperto. Vamos ver quem sabe aonde está essa aqui, ó. Pode colocar para mim. Se te deixa feliz, então o quê? É bom. Se te deixa feliz, é bom. Pode abrir aí, eu vou dar uma dica, porque eu sei que nem todo mundo conhece a Bíblia. Está em Atos. Atos das suas mentiras. Atos das suas mentiras. Se te deixa feliz, então é o quê? É bom. Quem já ouviu isso? Seja sincero. Levante a mão quem já ouviu isso. Levante a mão, gente. Todo mundo já ouviu. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Só que é um problema. Às vezes a gente acha que a gente é feliz numa situação. Porque algumas coisas podem proporcionar momentos de felicidade. Você acha que aquilo é ser feliz. Não misture. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre você de fato achar que tudo que te deixa feliz, tudo que parece bom, agrada a Deus. Parece, você me deixa feliz, Deus, ele aprova. Isso é engano. Vamos saber o que a Bíblia diz de verdade? Sim ou não? Preste atenção. Eu quero que você abra em Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Quem vai ser o primeiro? Ih, pessoal, gostou?
o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso. Coloca aí para mim, obreira. Olha o que a Bíblia fala. Há caminhos que parecem o quê? Certo ou direito, né? Não sei como que está na sua Bíblia. Há caminhos que parecem certo ao homem. Parece algo o quê? Bom. Não, isso daí é bom. Mas no final conduz aonde? A morte. Olha que coisa. Essa palavra, ela revela para a gente a falha da gente achar que, eu fico feliz fazendo tal coisa. Então isso é bom. Deus aprova, porque Deus, ele quer ver o quê? Minha felicidade. O diabo mistura verdades com as mentiras para formar tudo num bolo só e te confundir. De fato, Deus, ele quer a sua felicidade. Mas lembra que eu falei que o coração do homem é enganoso? Nem tudo que a gente acha que traz felicidade traz. Às vezes traz um momento de alegria. E aí você fala, momento de prazer. O pecado, não é para você que ele não te dá o prazer, ele te dá. Mas é um momento de prazer. É esse momento, é só um momento. E aí você entrega a sua vida, você acha que não é isso. E aí você estraga o seu futuro, você estraga os planos de Deus na sua vida. Eu sempre falo, existem duas histórias, guarda isso no seu coração se você ainda não ouviu isso. Existem duas histórias escritas na nossa vida. Duas. Uma foi escrita por Deus e a outra foi escrita pelo diabo. Porque o objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Então Deus tem lindos planos para a sua vida, mas o diabo, ele precisa te destruir. E o fato de você estar dentro da igreja já dá para ele um ponto negativo terrível para ele. Porque era para você estar no mundo, fazendo a vontade dele. Você não está, você está aqui dentro da igreja. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer te confundir. Para você estar dentro da igreja e ainda assim ter pensamentos que te fazem cometer coisas, achando que Deus não liga, Deus perdoa. Lá no mundo você não punha Deus na conversa, agora você põe, mas se você colocar Deus do jeito errado, também vai dar errado. Deus ele não liga, ele perdoa, Deus sabe. Cuidado. Às vezes você acha que está fazendo a coisa certa e aquilo vai te levar no buraco. Você sabe como que eu oro? Eu peço para Deus sempre me dar uma coisa chamada discernimento. Discernimento. Você tem que orar pedindo a Deus discernimento. Orar. Deus, me dá discernimento. Porque o diabo ele é cheio de propostas, de situações. E às vezes, você que é da fé, diferente de uma pessoa que é do mundo, que peca, sabendo que vai pecar, você às vezes está bem intencionado para algo. Eu vou evangelizar esse meu amigo, eu vou me aproximar dele. Que eu quero evangelizar ele, eu quero ganhar a alma dele para Jesus. Seu coração está bem intencionado. Mas aí, se você não tiver discernimento para saber o tanto de distância segura que você precisa ter dele, você aproximar para falar das coisas de Deus, aproximar mais uma distância segura. Se você não tiver discernimento, sabe o que vai acontecer? Você é a luz, ele é as trevas. Seu objetivo inicial é o quê? Isso é ótimo, eu vou salvar ele. Eu vou transformar ele em luz. Mas se você não tem discernimento, sabe o que acontece? Você se aproxima demais, você dá brecha,
E aí, sabe o que acontece? As trevas dele apagam a sua luz. Então você tem que pedir a Deus discernimento, mas ao mesmo tempo você tem que ler a Bíblia. Porque você pedir a Deus discernimento sem ler a Bíblia, você vai discernir o que? Do certo e do errado. Se você não conhece o que é certo, você tem que conhecer o que é certo. Para comparar com a situação e saber se aquilo é certo ou errado, você tem que conhecer. Mas você não lê a Bíblia. Se eu ler a Bíblia, eu vou entender. As más conversações corrompem os bons costumes. Opa, eu quero salvar ele para Jesus, mas eu vou fazer isso de forma segura, sem me envolver, sem prender as minhas promessas, sem partilhar daquilo que para ele é bom. Você entende? Você tem que ter discernimento, você tem que ter o conhecimento. Se você não tiver conhecimento e discernimento, meu amigo, você está na igreja ainda. Nossa, pastora, que terrível. É terrível mesmo. Isso é como um alerta para você. Busca entendimento lendo a Bíblia. E busca discernimento orando. Repreendendo o diabo da confusão. Porque senão você está na igreja ainda. Até o diabo conseguir te confundir de uma vez por todas. Preste atenção. Preste atenção. Fala, não, o diabo não vai me enganar. Amém, pessoal? Vamos saber onde que está a próxima palavra? Coloca para mim, por favor. Você é o quê? Suficiente. Pode abrir aí, vamos lá. Está lá em Paulistas 1:7. Não tem Romanos? Não tem Coríntios? Não pode ter Paulistas. Hã? Paulistas? Não tem não? Não tem. Porque isso aqui também é uma frase que inventaram para você achar que você não depende de Deus. Tem um objetivo isso daqui. Você é o suficiente. Você não precisa de nada de ninguém. Nossa, parece tão motivacional. É a motivação, um tipo de motivação que te afasta de Deus. E é bonito de dizer, né? É bonito, sim ou não? Você é o suficiente. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu gostaria que você abrisse, vamos ver quem vai ser o primeiro que vai abrir. Opa, peraí. Abra em João 15:5. Achou? Sério? Não pode vir, você achou? Se você achou, desculpa aí se os adolescentes, né, da igreja primitiva estão afiados. Não posso fazer nada. Pera. Fala aí pra mim. Em João 15:5 está escrito: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós sem mim nada podeis fazer. Põe aí pra mim. Olha lá. Enquanto o mundo fala pra você assim, não, você não precisa de nada, de ninguém. Você é o suficiente. Você não precisa. Eu ouvi uma pessoa falando assim, fé é para os fracos. Olha só, fé é para os fracos. Eu não preciso de fé, eu sou autossuficiente. Olha para a vida da pessoa, nem vou falar a derrota, a desgraça da pessoa. Fé é para os fracos. A palavra
palavra de Deus, ela é clara. Eu sou. Sabe quem está falando aqui? Quem? Jesus. O Senhor Jesus está falando. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Pensa ele sendo a árvore principal ali, e a gente sendo o quê? Os ramos, ligados àquela árvore. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, o que é o ser humano sem Deus? Se você está aqui é porque você compreendeu que sem Deus é ruim. Olha para refletir como era a sua vida quando você não tinha Deus. Você não tinha Deus. E aí você veio e buscou a Deus. Porque você entendeu o quanto a sua vida era ruim sem Deus. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a nossa família, tudo que a gente passou, todo mundo aqui já conhece o nosso testemunho, né? E, tipo, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente perdeu lá atrás, com o diabo querendo deitar e rolar. A gente busca a Deus, gente, porque sem Deus nada a gente pode fazer. E a gente encontrou a Deus. E esse amor que não tem lá fora. Se você não vive esse amor, você ainda não se conectou com Ele. Quando você se conectar com Deus, comece a orar para o seu coração. Quando você se conectar com Deus, você não consegue mais viver sem Ele. A gente até louva, né? Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Olha, eu penso assim, ó, meu Deus, não dá nem para imaginar a minha vida sem Deus. Porque ia ser um lixo, ia ser um caos. Eu fico pensando, eu estaria morta, literalmente morta. Se não fosse Deus, pastor, eu não estava morta, não ia ter igreja, não existia nada. Gente, a gente depende de Deus para tudo. E você não se dá conta que você depende de Deus para tudo. Você tem que entender que tudo. Você está dirigindo, faz isso falando com Deus. Deus, cuida do meu caminho, me protege, me guarda. Deus, Ele pode fazer aquilo que você não consegue fazer. Você está no seu trabalho, fique em espírito, faz seu trabalho, toda hora Deus me ajuda. Por diversas vezes eu vou fechar um cliente e às vezes eu percebo uma resistência. Tem situações, às vezes eu percebo que é uma resistência maligna. Eu começo a orar. Durante o atendimento por dentro, meu Deus começa a repreender o mal que está querendo pedir essa pessoa de abençoar a gente, de fazer o que tem que ser feito. Eu começo a orar. Por quê? Porque eu sei que é Deus quem vai ajudar. É Deus quem vai te ajudar. Qual problema você está passando na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde? Qual problema que você tem enfrentado? Eu sei que cada um aqui tem as suas guerras individuais. Mas a gente tem um Deus, que esse Deus ele trata você com os seus problemas, você com os seus, você de forma individual. Mas você precisa entender que você depende dele. Se você achar que você vai fazer tudo sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem Deus, nada a gente pode fazer. E as pessoas tentam, quebram a cara. Às vezes ela consegue uma pequena vitória física, e aí ela fala, consegui! E o coração dela está vazio, porque ela só conseguiu
uma vitória física, mas sem Deus ela não tem alegria, ela não tem a verdadeira felicidade. A pessoa fica ali, ó. Consegui agora. E agora? Era isso? Lutei tanto para ter isso, consegui, agora é isso, acabou? Esse é sobre isso. Eu costumo falar que não tem fracasso maior do que você ter sucesso longe de Deus. Não tem fracasso maior do que isso. Isso é um fato, gente. Então, guarda no teu coração que sem Ele a gente não pode nada. Sem Ele a gente só resiste de uma maneira bem ruim. Vamos para o próximo? Vamos lá, abra aí neste momento, abra aí a próxima palavra. Todo mundo é filho de Deus. Pode abrir aí. Eu vou dar dica, tá bom? Vou dar dica. Lamentações do ego. Pode abrir. Não? Não? É porque é lamentações do ego, né? As pessoas, elas insistem em dizer todo mundo é filho de Deus. Ela não quer seguir a Deus, ela não quer servir, ela não quer obedecer, mas ela faz tanta questão de ser filho de Deus. Já percebeu? As pessoas elas fazem questão de ser filho de Deus no modo de falar, mas ela não quer ser filho de verdade. Ela só quer dizer que é seu filho. Já pensou você ter um filho? E esse filho, ele nunca está na sua casa, nunca vai te visitar. Esse filho nunca pergunta se você está bem. Esse filho nunca manda mensagem. Esse filho nunca se importa. Nunca, nem fala com você. Mas ele fala que é seu filho. Não é triste? Sim ou não? O mundo fala que todo mundo é filho de Deus. Mas existe um fato aqui. Eu quero que vocês abram. Vamos ver quem vai abrir. Em João 1:12. Puxa, Mateus. Achei que aí você não, pelo amor de Deus. Peraí. Eu abri Mateus, mas eu só abri. A gente deixou de ver. Foi você? Não, você tem que abrir certo esse negócio. Tá querendo me cancelar? Fala aí, o que diz em João 1:12? Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Peraí, tá escrito aí? Mas peraí. Evangelho. Peraí, me acaba essa aula. Tá no Evangelho? Opa, então peraí, eu me confundi aqui? Não, tá certo. Tá certo, é o 12. Ela deu errado, cadê? Eu achei que Não, 12. você falou. Eu falei 11. É 12, mulher. É 12. Pelo amor de Deus, eu não falei, ó. Achei que eu tivesse aberto o João e não é dos Evangelhos. Vai, tem 12. Mas a todos que creram nele o aceitaram. Não tem. Mas a todos que creram nele o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. De 11. Eu também entendi. Então vamos lá. Você nem entendeu, João. Mas é Mateus. Ó, preste atenção. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder
de serem chamados filhos de Deus. Quem estava aqui no dia que a gente pregou sobre o poder de ser filho de Deus? Quem lembra? Faz um tempinho já, né? Ser filho de Deus é um poder. Porque Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. E os filhos de Deus, eles herdam a herança do Senhor. Olha que coisa. É um poder ser filho de Deus. Que Ele dá. E Ele dá para quem? Para quem recebeu Ele. Para quem aceitou Ele. Para quem recebe a Deus como Pai. Se você não trata a Deus como Pai, você não é filho. Ah, mas Deus fez todo mundo. Exatamente. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo. Nós, os animais, as plantas, todo mundo, as aves, foram o quê? Criadas por Deus. Então todos nós somos criaturas de Deus. Porque nós somos criados pelas mãos de Deus. Mas filhos é aquele que recebe Ele como Pai. Se você não recebe a Deus como Pai, eu sinto em dizer que você não é filho de Deus. Eu não falo isso para te humilhar, nem para te deixar triste. Falo isso para você tomar a decisão de se tornar um filho de Deus hoje, porque esse poder está disponível para todas as pessoas que querem. Esse poder de ser filho de Deus foi disponibilizado a toda a humanidade no momento em que o Senhor Jesus, sendo um filho, olha o que Deus fez, pegou o seu único filho. Só o Senhor Jesus era filho, o resto tudo criatura. E aí Ele pegou o seu único filho, plantou aqui na terra como semente, e hoje Ele colhe todos aqueles que querem ser filhos de Deus. Você consegue entender? Nós somos frutos do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus pelo sacrifício, pelo amor do Senhor Jesus, do que Ele fez por nós. Você pode entender isso? Então todo mundo, Jesus não morreu para um, para outro, Ele morreu para todos os que o recebem. Todos os que quiserem ser filhos de Deus serão. Mas não é só querer da boca para fora. Querer do jeito que todo mundo quer. Ah, eu quero ser filho de Deus. Mas eu não vou obedecer. Eu quero ser filho de Deus, mas eu não tenho temor. Mas eu não vou honrar o meu pai. Eu sou filho de Deus, mas não vou desonrar com as minhas atitudes. As suas atitudes precisam estar alinhadas com aquilo que você acredita. O que estava aqui domingo, eu falei isso para vocês. Se a sua atitude, as suas decisões, suas escolhas, as suas ações não estiver alinhada com o que você acredita, está errado. Deus, Ele quer que você seja filho dele. E como filho dele, você recebe poder para vencer o pecado. Você recebe o poder que Ele teve. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Ele fala isso me fortalece. Eu não compreendo só que Ele venceu, eu compreendo que eu vou conseguir vencer também as tentações, as lutas, tudo que o mundo quiser, as perseguições, eu vou vencer tudo. Porque Ele conseguiu vencer. Eu vou. Eu sou filha dele. Você entende? Tome a decisão de ser filho de Deus, filho do Senhor. Amém? É uma decisão. Esse poder está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó, exposto a todos e à disposição de todos os que desejam. Cabe apenas a você tomar essa decisão. Amém? Próximo e último. Abre aí, vamos ver.
sua cabeça, capítulo 5, versículo 10. É porque é voz da sua cabeça. Não está na Bíblia. Mas, quando você olha por cima, você fala, é isso. Se eu tiver fé, as coisas vão acontecer tudo do jeito que eu quiser. Mas a palavra de Deus, ela fala diferente. Eu gostaria que você abrisse em Mateus 6:10. Quem vai ser o primeiro? Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Peraí. A gente deveria de achar que as coisas têm que sair do jeito como a gente quer. Ou você falando, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí você não leu o contexto dessa palavra. De que quando Paulo falou isso, ele estava falando que ele conseguia vencer tudo. As perseguições, as tribulações, ele conseguia viver sem dinheiro, ele conseguia passar fome, ser preso. É isso que ele conseguia, por amor a Deus. Mas aí, você foca assim, tudo eu posso. E a gente pode todas as coisas no Senhor. É a vontade dele. Quem aqui ensinou a gente a orar? Foi o próprio Senhor Jesus. A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. E Ele nos ensina que a gente, ao orar, a gente deve falar o quê? Seja feita a tua vontade. Tem gente que fala assim, seja feita a tua vontade no céu. Porque aqui na terra vai ser a minha. Aqui na terra, Senhor, deixa que eu me envie. No céu o Senhor resolve. Aqui pode deixar para mim. Deixa para mim que eu resolvo. Não. Está errado. Se você não deixar o Senhor guiar a sua vida aqui na terra, você não vai chegar no céu. Simples dizer. Você precisa sempre permitir que a vontade de Deus prevaleça. Então, quando você for declarar lá, eu tudo posso naquele que me fortalece, é naquele que me fortalece. Eu posso fazer toda a vontade dele, cumprir a vontade dele. Tudo é sobre a vontade dele. Porque se você não olhar a real, você vai olhar para Paulo e vai falar assim, então Paulo, porque deu errado para Paulo, hein? Você vai começar a achar que deu errado para Paulo. Se você não tiver a visão. Paulo venceu porque cumpriu a vontade de Deus. Você entende? A gente precisa entender que a vitória está em você cumprir a vontade de Deus. Só que tem muita gente batendo no peito, se achando autossuficiente, falando, vai ser do jeito como eu quero. É claro que você pode orar, é claro que você pode pedir, mas tudo isso daí vem abaixo de você entender que a vontade de Deus prevalece. Porque se você pedir uma coisa que não é da vontade de Deus, você não vai receber. É simples. É difícil de entender? É simples. Seja feita a sua vontade. Está aqui. Está aqui. O que você precisa saber está aqui. Agora eu quero trazer um alerta para você. Coloca para mim aí. Dinheiro. Será que essas notas elas são verdadeiras ou falsas? Olha direitinho antes de responder para vocês não se precipitarem. Olha bem direitinho. É verdadeira ou falsa? Verdade? Não sei. Quem acertar, eu vou dar a
que é falso só atrapalha. Só que tem uma coisa. Tudo isso daí eu peguei no Google, coloquei lá assim, dinheiro falso. E aí eu peguei de uma matéria que uma pessoa recebeu esse tanto de dinheiro falso. Aí talvez você pense, uma pessoa burra, tem bastante dinheiro ali, hein? Tem o que ali? Uns R$1.000? Pô, R$1.000 a pessoa recebeu, R$1.000 o quê? Falso. Talvez você fale, caramba, que pessoa burra. Aí eu te pergunto, mas por que as pessoas, elas recebem dinheiro falso? Por que elas recebem dinheiro falso? A resposta é muito simples, gente. Parece de verdade. Por que as pessoas recebem dinheiro falso? Porque parece de verdade. E o maior perigo para um cristão não é uma mentira que é óbvia. Algumas mentiras que o diabo te conta é óbvio, está na tua cara, você já sabe, isso daí é do diabo, está amarrado. É o diabo querendo me enganar. Então o diabo, ele vai querer te atingir com uma mentira parecida com a verdade. Não foi assim no Éden? Foi assim no Éden. O diabo não chegou lá com chifre, come do fruto. Não. Já foi, foi uma cobrinha, começou a bater um papo, começou a lançar alguns pensamentos. Mas por que não essa? Por que não pode? Mas você pode ser como Deus. Ó, a conversa fiada se tornando algo ali, uma mentira. Ele mentiu ali, mas parecia tão verdade o que ele falou. Foi assim nas tentações de Jesus, quando Jesus foi batizado e ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Sabe o que aconteceu? A prova que ele passou, o diabo falava as coisas que pareciam tão verdade. Ele usou a própria palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor fala, se você se lançar daqui, ele vai dar ordem aos teus anjos. Se ele se lançasse, ele ia estar se suicidando. Mas olha que lindo, ele não falou assim, Jesus, se joga dali, morre logo para você ir para o inferno e nunca mais eu ter o risco de... Não. Ele falou, se a palavra diz que se você lançar, Deus vai dar ordem aos seus anjos para te segurar. Jesus poderia falar assim, está escrito isso mesmo. Sem contexto, sabe? Você entende? O diabo sempre ele vai querer pegar você, continua assim, gente, até hoje. Até hoje continua assim. O diabo querendo lançar as mentiras dele, como se essas mentiras fossem verdades, parecidas com a verdade. Ele mistura, embora tudo na tua cabeça e você fica até pensando com dúvida, assim. Você até fica, mas isso aí tem, até pode ser. E assim que o diabo vai destruir as pessoas, assim que tem destruído, assim que vai destruir, com essa história agora de extraterrestre, vocês vão ver a quantidade assim, de cristão que não recebeu informação, que não vigiou, que não tem discernimento, só duvidando do poder de Deus. Você entende? Cuidado. O diabo ele vai lançar essa mentira dele como se fosse muito verdade, com o objetivo de te enganar. Ninguém recebe uma nota falsa sabendo que está falsa. Se eu sei que está falsa, eu falo, opa, essa nota não é falsa. Essa nota não é verdadeira, ela é falsa, eu não quero. Se eu recebo uma nota falsa, é porque eu me enganei.
Eu recebi, eu achei que ela era verdadeira, ela tinha cara de verdadeira, mas ela não é. Consegue entender? Então, sabe o que você vai fazer agora? Nós vamos ficar de pé e nós vamos orar para finalizar. Nós vamos guardar no nosso coração todas essas lições, porque essas lições são instruções importantes para a nossa vida. No mundo onde o diabo pega tudo e quer reverter, no mundo onde o diabo pega a verdade e quer reverter como mentira, pega a mentira e quer reverter como verdade, você precisa estar bem atento. E a melhor forma é você estar em espírito, em oração e ciente na palavra de Deus. Nós vamos orar e você vai falar para o Senhor: Senhor, eu tomo essa decisão de fazer da tua palavra luz para os meus caminhos, porque é isso que a palavra fala. Amém?